Olá! Neste vídeo nós vamos estudar o controle difuso de constitucionalidade em 5 passos. O controle difuso também é chamado de controle concreto ou incidental, mas calma que eu explico isso no terceiro passo. O primeiro passo é nós sabermos onde esse controle de constitucionalidade foi desenvolvido. Ele foi desenvolvido nos Estados Unidos. Ele foi formulado primeiro como uma teoria pelos federalistas Jay, Madison e Hamilton, e depois ele foi acolhido pela Suprema Corte num célebre caso, num precedente muito famoso chamado Marbury versus Madison de 1803. E lá nos Estados Unidos, o controle difuso de constitucionalidade se chama Judicial Review, quer dizer, a revisão judicial das leis aprovadas pelo Poder Legislativo. O segundo passo é compreendermos qual é a premissa básica por trás dessa forma de controle de constitucionalidade. A premissa básica é a supremacia da Constituição. Qualquer lei que contrariar a Constituição é nula e sem efeito. Foi o que disse o Chief Justice John Marshall, o presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos, no caso Marbury versus Madison. E aqui vem uma grande diferença em relação ao controle concentrado que nós vamos estudar no próximo vídeo. Nos Estados Unidos, eles entenderam que a atividade de interpretar e aplicar a Constituição é uma atividade que cabe ao Poder Judiciário, assim como o Poder Judiciário tem também que aplicar e interpretar todas as leis do país. Então, quando o juiz está considerando o ordenamento jurídico, ele tem uma lei e tem a Constituição. E pode ser que aquela lei contrarie a Constituição. Nesse caso, quando o juiz deixa de aplicar a lei, ele está aplicando então a Constituição, e aquela lei que contraria a Constituição é inconstitucional. E é por isso que o juiz não aplica. Aliás, nós também vamos estudar logo os critérios para a solução de antinomias. Isso aqui nada mais é do que o chamado critério hierárquico. A norma de hierarquia superior prevalece sobre a norma de hierarquia inferior. Então agora, diante disso, diante dessa compreensão que os juízes e os tribunais estão, na verdade, aplicando a ordem jurídica e resolvendo um conflito entre a lei e a Constituição, nós podemos dar o nosso terceiro passo e compreendermos o que significam os adjetivos difuso ou então concreto ou incidental, que são as formas de nós qualificarmos esse tipo de controle de constitucionalidade. Vamos começar então com difuso. Difuso significa espalhado. Então, o controle difuso de constitucionalidade é difuso exatamente porque ele é exercido por todos os juízes e por todos os tribunais, quer dizer, por todo o Poder Judiciário. Bom, já que eu mencionei que o controle difuso de constitucionalidade é exercido também pelos tribunais, isso aqui não vale para o juiz de primeiro grau, porque o juiz de primeiro grau é um só, tá? Mas, no que diz respeito aos tribunais, nós temos uma regrinha e bem específica que você vai encontrar no artigo 97 da Constituição. E essa regra se chama de reserva de plenário. O que nos diz a reserva de plenário? Ela nos diz que apenas pela maioria absoluta dos seus membros ou dos membros do órgão especial, um tribunal pode reconhecer a inconstitucionalidade de um ato normativo aqui no Brasil. Mas esse controle difuso de constitucionalidade, seja quando ele é feito por um juiz, seja quando ele é feito por um tribunal, não importa, ele é sempre feito diante de um caso concreto e também de forma incidental. Incidental em latim é incidenter tantum. Então, como o pessoal gosta de usar o latim aí no juridiquês, é bom eu já esclarecer isso para você também. Mas deixando o latim de lado, deixa eu explicar direitinho para você o que significa essa ideia de concreto e de incidental. Concreto porque nós vamos ter um caso concreto. Então, por exemplo, você vai ajuizar uma ação contra o Estado dizendo que ele está lhe cobrando um imposto que é inconstitucional e que você não quer pagar esse imposto. Ou você vai dizer a mesma coisa, só que a diferença é que o Estado já cobrou o imposto e você está pedindo o seu dinheiro de volta. Tecnicamente isso é chamado de repetição de indébito. Mas então nós temos um caso concreto, você contra o Estado. Para o juiz saber se você tem razão, ele vai precisar primeiro, quer dizer, antes de mandar o Estado não cobrar você ou de mandar o Estado devolver o dinheiro para você, conforme as nossas duas hipóteses anteriores, antes do juiz apreciar o seu caso concreto, ele vai precisar fazer uma análise incidental, ele vai precisar fazer uma análise preliminar.
ele vai precisar saber antes se aquela lei que autoriza o Estado a cobrar o imposto é ou não inconstitucional. Por isso, além de concreto, esse controle é incidental. E o detalhe é que o juiz pode fazer isso até mesmo de ofício. O que significa de ofício aqui? Sem que nenhuma das partes alegue. Mas é claro que para isso acontecer, aquela lei que vai ser declarada inconstitucional precisa ser fundamento do pedido. Então, o juiz vai, antes de apreciar o pedido, ele vai verificar se aquela lei é ou não inconstitucional. Por exemplo, imagine que o Estado esteja cobrando você numa ação, agora é a ação do Estado contra você. O Estado está cobrando aquele imposto fundamentado numa lei inconstitucional de você, e aí o juiz, sem até que você mesmo alegue, reconhece que aquela cobrança é inconstitucional. Ele pode fazer isso de ofício. Bom, mas agora o nosso quarto passo tem a ver com os efeitos da decisão. Como aquela decisão é tomada num caso concreto, ela tem efeitos apenas entre as partes. Em latim, de novo o juridiquês, mas é que o pessoal usa muito a expressão, tá? Em latim se diz inter partes. E é aqui, nos efeitos da decisão, que já começa a confusão aqui no Brasil. E isso porque uma coisa são os efeitos da decisão. A decisão opera os seus efeitos entre as partes. A coisa julgada é entre as partes, tá? Mas outra coisa que vai muito além dos efeitos da decisão é o respeito aos precedentes. E acontece que um sistema de controle difuso de constitucionalidade não tem como funcionar direito, não tem como nos fornecer segurança jurídica se não houver também o respeito aos precedentes da Suprema Corte. Acontece que nos Estados Unidos a obediência aos precedentes da Suprema Corte nunca foi um problema, porque eles integram a tradição de common law. Agora, aqui no Brasil, isso se tornou um problema seríssimo. Por quê? Por causa da nossa tradição de civil law que não admitiu historicamente a ideia de precedentes. Então agora, para você entender um pouquinho melhor a confusão que nós temos aqui no nosso país, o nosso quinto passo é sabermos que com a proclamação da República, o controle difuso de constitucionalidade veio aqui para o Brasil. Então na Constituição de 1891 ele já estava lá. Na verdade, em 1890, num decreto de transição, ele já apareceu, tá? Mas vamos ficar com a Constituição de 1891 para facilitar a nossa vida. E o responsável por isso, quer dizer, o responsável por trazer o controle difuso de constitucionalidade dos Estados Unidos para o Brasil foi o Rui Barbosa. Mas deixa eu fazer justiça ao velho Rui aqui. O Rui Barbosa ensinava que os precedentes do Supremo Tribunal Federal no controle difuso de constitucionalidade tinham que ser obedecidos. Mas é óbvio que a galera não aceitou isso por causa da nossa tradição de civil law. Aqui entre nós, até hoje tem gente que entra em transe quando você fala na tradição de civil law, tá? O resultado disso, na Constituição de 34, foi uma regra muito estranha, muito esdrúxula, que hoje está ainda no artigo 52(10) da nossa Constituição. Mas eu também não vou falar disso aí agora, tá? Toda essa confusão que está por trás do artigo 52(10) da nossa Constituição merece um vídeo à parte. Por enquanto, eu só vou deixar ele transcrito aqui na descrição para você ir dando uma olhada. Bom, de todo modo, hoje, com a admissão de um sistema de precedentes, e especialmente depois da introdução da repercussão geral do recurso extraordinário, esses assuntos eu já tenho tratado aqui no canal, e sobre a repercussão geral do recurso extraordinário tem um vídeo também específico, eu vou deixar aqui na descrição. Então, hoje já está mais tranquilo nós falarmos em obediência aos precedentes do Supremo formados no controle difuso de constitucionalidade. Mas você precisa saber que historicamente não foi assim e isso gerou muita confusão aqui no nosso país. E só para reforçar, o artigo 52(10) da Constituição é o registro histórico de toda essa confusão que a gente tem em torno de termos um sistema de controle difuso de constitucionalidade, mas não admitirmos historicamente os precedentes do Supremo Tribunal Federal. Mas, como eu já mencionei, isso é assunto para ser tratado aos pouquinhos, tá? Por hora é só. Esses são os 5 passos básicos. Se você aguentou até aqui, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo, deixe um comentário, deixe uma pergunta ou deixe uma sugestão. E até a próxima.